Pod CreaCast, podcast do CREA Paraná, voltado para os profissionais das áreas do sistema, né? Engenheiros, agrônomos, geocientistas, mas também para toda a sociedade, que a gente vem tratando de temas super bacanas e super interessantes por aqui. O assunto de hoje está em pauta nos últimos dias e a gente convidou 2 presidentes para falar sobre perícia técnica, avaliação. Bom, presidente do IBAP Nacional, engenheiro civil Luciano Ventura, muito bem-vindo. Obrigado por aceitar participar com a gente. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Ana. Obrigado, presidente Clodomiro, lógico, do CREA Paraná, pelo esse convite. A Vera Dias, que é a nossa conselheira também. Fez toda a ponte aí, a negociação. Ela esteve no novo programa hoje de manhã, inclusive, com a gente. Legal. Que bacana. A gente também está com o presidente do IBAP Paraná e ouvidor do CREA Paraná, engenheiro mecânico Edson Alucci. Muito bem-vindo. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Ana. É uma satisfação tê-los aqui, meus colegas de trabalho também, Sim, né? Além de sim. tudo. E esse tema é muito importante, é relevante para nós do CREA, mas principalmente para a sociedade. A gente entender um pouco melhor sobre a questão da área de avaliações e perícias. A gente até estava trocando uma ideia ali antes de começar a gravar, né? Que falar um pouquinho das avaliações, né? Conta um pouquinho pra gente, avaliações e perícias, que são coisas diferentes, e como que funciona isso, Alucci? As avaliações são... Todo mundo que vai comprar ou vender um imóvel precisa, né? Como que funciona? É verdade. Esse é um ponto super importante, né? Então, quando a gente vai adquirir um imóvel, normalmente, se você faz um financiamento, necessariamente você precisa, né? Para levantar o recurso junto a um banco, você precisa de uma avaliação daquele imóvel, seja lá uma casa, uma loja, um condomínio, seja um imóvel que for, que você vai pegar esse recurso, você necessariamente precisa que tenha passado por uma avaliação. E esta avaliação deve ser feita por um profissional capacitado. Leia-se, isso deve ser feito por um engenheiro ou, eventualmente, um arquiteto, mas a gente acaba priorizando dentro da área da engenharia para que você possa ter seja uma avaliação mais completa a respeito daquilo, diferente daquilo que efetivamente às vezes acontece, que é onde o corretor acaba fornecendo uma opinião. Aí ele não é um avaliador, né? Ele dá uma opinião sobre o valor daquele imóvel. Que não vale para o banco, por exemplo. Não. Tem que ser feito por um engenheiro ou por um arquiteto. Isso é a avaliação. Isso é a avaliação. E a perícia? E a perícia. Então, vamos falar rapidamente a perícia. Normalmente, quando você tem um problema ou você tem uma demanda jurídica e você quer elucidar alguma situação. Então, você pode fazer uma perícia em cima de uma máquina, de um equipamento, de um veículo. Você também pode fazer uma perícia técnica, efetivamente, num imóvel, onde, por exemplo, está desplacando, tem uma patologia, está desplacando lá a fachada. Então, aquilo ali é um problema da construtora, é um problema de mau uso, então precisa ser feito realmente uma inspeção técnica, e aí sim a gente faz um laudo, né? Em todas essas situações, gera-se um laudo como um documento para a gente poder, ou seja judicial, ou seja extrajudicial, dar um parecer sobre aquela situação, sobre aquele problema. Então, isso é uma perícia, né? E assim, é importante falar que essa perícia envolve os mais diversos profissionais. Engenheiros mecânicos, eletricistas, civis, de produção, todos os profissionais na área de engenharia podem e devem fazer esse tipo de trabalho. Então, já pegando esse gancho, como que um engenheiro torna-se um perito? É um perito que chama? É um perito. Bom, eu vou falar aqui a minha experiência pessoal, depois eu passo para o colega Luciano, que também tem uma boa cancha aqui, ele pode falar um pouquinho, e eu acho que isso é um tema muito relevante a gente discutir aqui. Porque, sob o ponto de vista da justiça, do Tribunal de Justiça, se você quer se tornar um perito judicial, basta você ter terminado a sua graduação, você ter o teu registro junto ao CREA, e a partir dali você se cadastra dentro do Tribunal de Justiça e efetivamente você passa a fazer parte do corpo de peritos do tribunal e aí você fica aguardando uma nomeação. Então você não precisa ter maiores pré-requisitos, além do seu diploma. Dentro da sua respectiva área. Não é necessário. O Tribunal de Justiça não exige isso. Por outro lado, eu tenho que dizer para vocês que assim, é extremamente importante e talvez relevante você ter uma capacidade técnica além só daquilo que você aprendeu na universidade, porque o perito ele tem que ser o cara extremamente detalhista, que ele acha os detalhes para ele encontrar aonde que tem o problema, por que aconteceu aquilo. Então, isso exige
todo um aprofundamento técnico, um conhecimento robusto sobre na área de mecânica, na área civil, na área de elétrica, seja na área que for que você estiver atuando. Então, não basta só ter aquele diploma. Tecnicamente falando, você precisa ter um conhecimento aprofundado para que você possa gerar um laudo confiável, que tenha realmente, seja aceito pelos pares, né? Experiência. Fundamental. Só complementar o que o presidente Edson trouxe aqui. Realmente, a hora que a gente se forma em engenharia ou arquitetura, né, nas diversas modalidades, né, lembrando que o IBAP é multidisciplinar, então todas as engenharias fazem parte hoje do nosso IBAP, você tem a habilitação, mas a capacitação, você vai buscar onde nessa capacitação? E aí que eu entrei no IBAP do Paraná, já fui presidente aqui do IBAP do Paraná, que é onde você vai buscar essa capacitação com profissionais que já atuam nesse segmento. Então, é um mercado que você precisa sempre estar estudando. A gente estava conversando ali que a educação é continuada, então você sempre tem que estar se atualizando, estudando sempre as normas técnicas. O convênio que foi recentemente feito pelo CONFEA e pelos CREAs, que dão acesso a todas as normas técnicas, tem ajudado muito os peritos. Da ABNT, né? Da ABNT, isso ajuda, porque o nosso trabalho tem que ser fundamentado tecnicamente. E aí, aonde que começam essas normas? Muitas vezes essas normas começaram em estudos dentro de comissões, dentro do IBAP, que acabam virando normas nacionais. O nosso país é reconhecido até internacionalmente nessas normas, nessa capacitação que a gente dá, esse estudo contínuo. Então, acabei de vir semana passada, a gente estava num congresso da UPAV, internacionalmente o IBAP é filiado da União Pan-Americana de Associações de Avaliação. Só para vocês terem uma ideia, os dois principais prêmios, os dois primeiros prêmios foram para brasileiros que estavam lá divulgando. Então, já trazendo essa novidade, aí é algo bem... Lá fora eles veem muito o Brasil assim como referência. E aí a gente tem também, dentro do IBAP, a gente tem a certificação profissional em engenharia de avaliações. Então, um profissional que comprova que ele tem essa experiência, faz até um exame, que a gente está até um processo de certificação atualmente acontecendo, vai facilitar para você atuar nesse mercado de trabalho. Então, os principais bancos que selecionam os profissionais, quando eles reconhecem e veem que o profissional tem uma certificação do IBAP nacional, facilita muito para que... Não é obrigatório, mas é um grande salto ali, imagino, perfeito, né? Facilita muito o acesso para você atuar nesse mercado. Então, o mercado é muito amplo, não é fácil, como o presidente Edson trouxe aqui, você tem que estar sempre estudando, mas é muito gratificante, a gente que atua, né, é mordido por esse mosquitinho aí, a gente gosta muito, né, só que você tem que estar sempre se reciclando, estudando, participando de eventos, assim, para que você possa atuar nesse segmento. A gente recebe, às vezes, algumas mensagens lá no CREA de pessoas falando, eu gostaria de que o CREA fiscalizasse tal prédio, porque eu não sei se a construção está regular e tudo mais. Esse não é o trabalho do CREA, esse é o trabalho do perito. Queria que vocês falassem um pouquinho dessa diferença entre a perícia técnica e a fiscalização que é realizada pelo CREA. Bom, o CREA, eu imagino que deve receber bastante isso, mas a função do CREA é mais fiscalizar para o lado da sociedade, ver se tem o profissional, mas não é a função do CREA emitir o laudo. Aí somos nós profissionais, né? Nem o IBAP é a mesma coisa, o IBAP não faz o laudo. Quem faz, muitas vezes o judiciário procura, o IBAP precisa que você faça esse trabalho e tal, não. São os profissionais, os associados, a gente passa uma lista de todos os associados, tanto do IBAP do Paraná tem isso, e a nível nacional, no IBAP nacional a gente tem a lista dos associados, né, que fazem parte, e aí esses profissionais que realmente têm essa capacitação para emitir esses laudos. Então é importante dizer que, né, não é a função nem do IBAP nem do CREA também, né, presidente Edson? Importantíssimo esse esclarecimento, né? Essa é a questão que eu acho que é primordial, né? O entendimento do que realmente cabe a cada instituição, né? Então, ao CREA cabe a fiscalização e aos IBAPs, né, aos profissionais que atuam junto aos IBAPs, realmente são os peritos que vão lá e fazem um laudo técnico sobre aquela obra, sobre aquela situação, para ver se está sendo realmente bem construída, se tem uma falha técnica, se houve... Recentemente, um prédio aqui em Curitiba, vocês devem lembrar que o prédio colapsou, né? E aí a gente foi demandado, olha o que aconteceu.
realmente precisa ser feita uma perícia. Lá fomos nós avaliar se foi um problema na construção, se foi um problema no projeto, foi um problema em que momento, né, que veio a colapsar um prédio que estava sendo construído. Né? Então, aí se parte realmente para aquela perícia técnica profunda para determinar as causas e consequências daquilo. Né? Não se sai. Falando em instituições, né, a gente já falou do CREA, já falou do IBAP, né, a gente tem promovido, eu acho que a gente já está no 2º ano, e esse ano teve 2 workshops de avaliação e perícia junto com a OAB, né? Como que funciona essa parceria com a OAB? Como que funciona? Eu vou tentar rapidamente resumir isso. Esse é bem lembrado, Ana. Essa é uma parceria super importante quando a gente trata entre OAB, né, a parte do direito, com a parte do CREA, que é a parte de engenharia. E às vezes as pessoas, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Uma é de direito, outra é de engenharia. Tem tudo a ver. Por que tem tudo a ver? Porque hoje, mais do que nunca, existe uma multidisciplinaridade e as coisas estão entrelaçadas. Então, quando a gente fala em demandas jurídicas, necessariamente essas demandas estão passando por um processo. Né? Um processo está correndo, normalmente, se for aqui no Paraná, no Tribunal de Justiça do Paraná. Por óbvio, estão envolvidos quem? Os advogados. Então, os advogados das partes, ou do autor ou do réu. E aonde que entra a perícia? A perícia entra para ver se aquela demanda entre o autor e o réu, quem tem razão naquilo? Se alguém tem razão ou se ninguém tem razão, mas o juiz, para definir, para proferir uma sentença, ele precisa estar convicto, munido da sua convicção de que, olha, eu tenho certeza o que aconteceu foi isso. E para buscar essa certeza, ele precisa de um perito. E aí entra o nosso papel. Então, aí entra a engenharia junto com o direito. Então, isso que realmente faz essa junção entre direito e engenharia. Em todos esses eventos que nós participamos, efetivamente sempre estavam os juízes das cidades. Então, teve na Lapa, Francisco Beltrão, em Toledo, sempre tinha um juiz, normalmente o juiz principal da cidade, junto com alguns advogados e com os engenheiros, onde existe essa troca de informações a respeito dessa junção entre engenharia e direito. Foi uma experiência excelente, tanto é que está sendo replicada. Tanto que esse ano teve já dois tivemos encontros. Isso. É sempre importante lembrar que a perícia, o resultado da perícia, ela tem valor de prova, né? Num julgamento, por exemplo, o resultado da perícia é uma prova. É uma prova. Não é a única prova, nem o juiz necessariamente precisa da perícia para ele proferir uma sentença. Mas é uma prova muito importante. É uma prova, normalmente, quando a gente conversa com os juízes, eles sabem que isso faz a diferença na hora dele ter essa convicção e poder proferir a sentença dele. Né? Ele vai usar o quê? Aquela argumentação técnica que o perito forneceu para daí sim ele fazer o julgamento. E uma coisa importante é o perito não é juiz, não é o perito que julga. O perito só faz a parte técnica e diz, tecnicamente o que aconteceu foi isso. Se esse aqui é um problema do autor, é um problema do réu, quem vai definir é o juiz. Nós entregamos um documento técnico e aí o julgamento... Completamente imparcial. E é importante nessa linha, complementando só o que o presidente Edson trouxe, que além do perito, que é o nomeado pelo juiz, as partes também podem indicar os assistentes técnicos. Então, para você ver que muitas vezes o mercado de trabalho, para nós, ele acaba sendo até muitas vezes maior como assistente técnico, do que também, logicamente, como perito do juiz. E aí essa questão, até trazer também outra questão a nível federal, que a gente tem muitas demandas, principalmente na questão dos programas Minha Casa Minha Vida, são mais de 160 mil processos que a gente tem no Brasil, e aí a gente tá dando esse apoio para o judiciário, e saiu também uma resolução esse ano, onde ela digamos, padronizou a quesitação. Muitas vezes esses processos de casinhas populares vinham com 100, 200 quesitos para o profissional responder, com os honorários bem pequenos. Que são parecidos, é isso? Que se repetem? Se repete. Muitas vezes são empreendimentos com 200, 300 casas, pegam, copia e cola ali do laudo e aí acionam a construtora e acaba, muitas vezes, são as demandas predatórias, que a gente chama, que daí a gente fez um trabalho junto à Justiça, até eu dei um treinamento junto à Justiça Federal, para a gente treinar, porque a Justiça também procura peritos que tenham essa experiência, né? Então, apesar de que o recém-formado já pode entrar nesse mercado de trabalho, mas quando você vê que
empreendimentos de 200, 300, 400 casas, apesar de às vezes parecer um valor não muito grande em uma unidade, quando você multiplica, imagine 160 mil processos, congestiona muito o judiciário. Então, a gente é muito importante esse trabalho que o Edson faz aqui no Paraná, todos os IBAPs fazem também isso a nível nacional, e a gente, via IBAP Nacional, faz isso na Justiça Federal para poder ser um apoio, porque são questões técnicas que o juiz, o advogado mesmo é leigo no assunto. Então, esclarecimentos técnicos que a gente precisa, o que é o certo, muitas vezes é falha de manutenção, mau uso de uma unidade, e todos acabam querendo condenar uma construtora, inviabilizando muitas vezes uma empresa séria que atua naquele segmento por questões técnicas que não é devida. Exato. Então a gente tem feito esse trabalho localmente, mas também a nível nacional, só para trazer esses números. E falando sobre a profissão mesmo, como que funciona, assim, até porque a gente tem um público também de engenheiros de todas as modalidades, né, que escutam e tal, e às vezes o cara não conhece a fundo, né, a profissão. Como que é o mercado? É frutífero? Como que é esse caminho que vocês dizem, né? Ele pode sim sair, já se candidatar lá a ser perito, mas a gente sabe que não é bem assim, né? A gente está vendo que não é bem assim. Como que é esse caminho? Esse mercado é bacana de entrar? Como que funciona? Bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre o Paraná e depois o presidente Luciano pode até dar uma noção global de Brasil, até para vocês terem para nossos espectadores, né? Porque hoje o mundo está tão globalizado que você atua aqui, daqui a pouco você está atuando em São Paulo, no Rio, lá em Minas e assim por diante, né? Então a gente é demandado no Brasil todo. Mas quando a gente pensa no mercado de trabalho aqui no Paraná, é um mercado extremamente aquecido. Tem muitos profissionais atuando? Tem. Hoje nós temos, para vocês terem uma ideia, mais ou menos no TJ Paraná, pensando só em peritos judiciais, alguma coisa em torno de 16 mil profissionais. Então é um número muito significativo, nas mais diversas áreas, civil, mecânica, elétrica e assim por diante, né? Mas eu posso dizer para vocês que faltam profissionais. Os profissionais mais capacitados, com melhor qualificação técnica, esses são poucos. Então, a gente tem muito mais trabalho do que a gente acaba conseguindo fazer. Esse é um ponto importante que mostra que o profissional que às vezes está em dúvida, será que eu sigo nessa carreira? Será que eu invisto mais nisso? Eu posso dizer, invista. Claro, se ele tiver, como você estava falando antes, né? Se ele gostar dessa coisa, porque tem que ser muito minucioso, se ele tiver esse perfil também, Tem que ter esse perfil, Ana, porque assim, você tem que pensar, eu tenho que ter um perfil de alguém que gosta de estudar, que quer se aprofundar, porque as tecnologias evoluem muito rápido. Então, aquilo que a gente aprendeu ontem, talvez sirva para hoje, mas certamente não vai servir para amanhã. Então, você tem que estar continuamente estudando, se aprimorando. A engenharia, ela vai se transformando. Eu acho que tudo, né? Hoje, na vida né? Toda. Eu acho que para todas as profissões, a gente tem que estar correndo atrás. Tem que estar correndo atrás, né? Então, assim, eu posso dizer que aqui no Paraná, a gente tem uma boa demanda de trabalhos, tem uma perspectiva muito positiva. Então, quem quiser entrar nessa área, precisa estudar, precisa fazer, mas vai ter espaço de trabalho. E pode procurar o IBAP para saber mais. Pode procurar, entra no site do IBAP, lá você colocar no Google IBAP Paraná, você já entra lá, você pode se associar e você já começa a participar, você cria uma rede de relacionamentos, isso tem sempre uma troca. A gente é muito demandado, as empresas solicitam para nós, para que a gente encaminhe para algum profissional, olha, eu tenho essa demanda, esse problema está acontecendo aqui na minha empresa, na minha indústria, no meu trabalho. Quem você indica para que venha fazer um trabalho para nós aqui? Muitas das vezes a gente não tem o profissional. Engraçado, né? Que a gente está gravando vários podcasts, assim, e claro que surge sempre o tema da tecnologia, das coisas que mudam, e inteligência artificial e tal, mas tem uma coisa que não muda, né? Que é a união de pessoas, que as pessoas precisam se encontrar e se unir para que a coisa ande, né? Então, legal que o IBAP está de portas abertas também para ajudar pessoas profissionais que têm interesse por essa área. E a nível nacional, como é que é o cenário? Guilherme e Ana, justamente nessa linha que o Edson trouxe, basicamente isso. Você tem que estar se atualizando constantemente. Então, eu desde que eu comecei muito cedo a trabalhar, com 12 anos, eu já trabalhava com meu pai e já sabia o que eu queria. Eu queria engenharia, mas aí quando eu estava nos últimos anos ali, eu já fui conhecendo IBAP. Na verdade, nem era IBAP, era INAPAR antigamente.
Então era o INAPAR, Instituto Instituto de Avaliações de Engenharia Legal do Paraná. Instituto de Engenharia Legal do Paraná, INAPAR. E aí eu comecei a fazer primeiro curso, fiz com o Pedro Krug, fiz um curso de avaliações e comecei a ir para essa área. Atuava como construção, incorporação, mas depois eu fui me dedicar, porque toma muito do nosso tempo também. O IBAP e também essa área de avaliações e perícias. Então você tem que sempre estar estudando. Aí fiz uma pós-graduação, né, junto do IBAP do Paraná. Então a primeira dica que eu dou é conheça o IBAP, faça parte, faça os cursos, muitos eventos que a gente faz até gratuitos, de treinamentos. Até assim. para saber se você, Sim. né, Tem se habilidade, você gosta, né? Infelizmente queima um pouco a nossa profissão quando fala, você é fácil, você vai trabalhar de casa, vai fazer um laudo, vai ganhar 15 mil e tal, mas não é bem assim. Você precisa até você chegar nesse nível de fazer uma carteira de clientes, empresas, leva tempo, até você ser reconhecido no mercado não é instantâneo. Então, a educação continuada... E não é brincadeira, não, é uma coisa bem séria. Então, não dá para acreditar nesses anúncios que a gente vê por aí, né? Não. E aí, quando você pegar algo, de repente você não tem aquela experiência, aí dentro do IBAP você vai ter os contatos, vai fazer o network, vai juntar com aquele colega que já tem experiência naquele segmento. Às vezes vale a pena você fazer em parceria com um colega, porque são muitos casos, essas demandas, como o presidente Edson nos trouxe, é multidisciplinar. Então, dependendo da perícia que você faça, você precisa ter um corpo, um engenheiro agrônomo, um engenheiro eletricista, um engenheiro mecânico para estar na sua equipe. Então, você não pode querer abraçar o mundo ali e dizer que você conhece tudo. Você precisa ter... Você atua mais como um clínico geral. E aí você precisa ter aqueles especialistas em estrutura, especialista, entendeu? Em geologia, em alguma coisa específica, muitas vezes demanda outros colegas, e daí dentro do IBAP cada um tem a sua formação mais específica, então por isso que é importante você fazer parte de institutos como o nosso para fazer esse network. Eu acompanhei no ano passado um trabalho de perícia que foi muito interessante, quando foi uma equipe aqui do Paraná para o Rio Grande do Sul fazer a perícia dos hospitais e das escolas que foram afetadas pelas enchentes, né? E lá demonstrou bem certinho, acho que a atuação dessas pessoas, porque eu estava lá do lado deles e eles olhavam para o teto, olhavam para o chão, eles olhavam cada cantinho, assim, coisa que eu não via, eles perceberam, registraram, e olhando a foto ali, você não consegue enxergar o que o pessoal está falando. Então você tem que ter um olho muito clínico para você... E esse olhar foi importante para fazer a perícia da sede, porque eu sei que você foi responsável pela perícia da sede nova do CREA Paraná. Como é que foi esse processo? Olha, bem interessante essa pergunta, Guilherme. Veja, esse é um ponto, né? Vamos começar a explicar um pouquinho sobre essa questão que eu acho super relevante a catástrofe que houve no Rio Grande do Sul e como nós, engenheiros, né, e aqui eu posso dizer o presidente Luciano, que ele teve a capacidade de juntar profissionais do Brasil inteiro para a gente poder encaminhar e ajudar o pessoal lá do Rio Grande do Sul, porque a quantidade de trabalho que tinham lá em cada uma das cidades, das centenas de cidades que foram atingidas, vocês imaginem que a gente vai fazer a perícia num imóvel, precisa de um engenheiro, lá tinha que fazer a perícia na cidade inteira, porque a cidade inteira foi para baixo da água, o rio passou e derrubou, se não derrubou, afetou. Sim. Então, assim, em quantas cidades isso? A quantidade de profissionais que exigiam para aquela demanda precisava de gente do Brasil inteiro. E esse foi um trabalho que acho que é importante a gente ressaltar aqui nessa oportunidade e dizer, olha, o IBAP nacional conseguiu juntar pessoas nas mais diversas áreas para poder mandar para lá, para ter exatamente esse olho clínico. Vocês imaginem uma escola, né, onde as crianças estão lá assistindo a aula. Será que a gente fica confortável sabendo que aquela escola foi completamente inundada, passou uma enchente? Será que ela está apta para receber os alunos novamente? Precisa fazer um reforço ou precisa destruir a escola porque realmente não tem mais como utilizar aquela estrutura? E isso precisa de um engenheiro. E fomos lá exatamente, né, um grande corpo técnico que fez todos esses trabalhos e ainda continuam fazendo, porque ainda tem muita coisa pela frente. Mas se pense nas indústrias, né? Todas as indústrias ficaram debaixo da água, todo o maquinário, tudo ficou, todos os veículos. Então, assim, foi uma catástrofe realmente, né? A gente não tinha noção do tamanho do problema que foi. E especificamente falando em relação ao prédio, para te responder aqui, que eu acho que é um outro tema importante, né? Porque o CREA demorou tanto tempo para ter um prédio e agora nós temos um prédio, né? Então, onde vai ter a nossa nova sede.
e a gente quer que esse prédio realmente seja uma referência tanto para o Paraná quanto para o Brasil. Uma referência na área de inovação, na área tecnológica, nas certificações, a gente vai... Sustentabilidade. Então, assim, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Mas, para isso, a gente precisava saber se o prédio realmente ia comportar tudo isso que a gente estava imaginando. E aí nós juntamos uma equipe, conforme o presidente Luciano colocou bem, com engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro civil, arquitetos. Nós fomos com todo um time para dentro do prédio, passamos lá praticamente um mês, nós escaneamos o prédio inteiro, então a gente sabe todos os detalhes, a gente tem o olho clínico de cada um das salas, dos andares, dos pavimentos, da estrutura, da garagem, até o teto. Tudo foi escaneado, foi registrado e foi identificado todos os possíveis problemas e se aquilo era sanável ou não, antes do CREA adquirir o prédio, para ver se efetivamente aquele imóvel era adequado para a realidade que o CREA queria. Nós chegamos à conclusão que era, tanto é que comprovadamente, então, fizemos uma aquisição com um embasamento técnico a respeito do imóvel. A gente está falando bastante de perícia pós, né? Nesse caso, é uma perícia antes da compra. Anterior, né? Antes da compra. Como que é isso? Assim, no pós, quando já aconteceu alguma coisa, às vezes, ruim, né? Muitas vezes, né? Mas essa perícia antes, né? A gente acabou de dar um exemplo, mas como que funciona, assim, uma empresa? Quando que elas buscam um perito para fazer esse trabalho antes? Quando que o proprietário ali de um imóvel mesmo acaba sendo irresponsável por não fazer esse trabalho antes de acontecer alguma coisa? Só na hora da venda ou é no dia a dia? Exato. Isso que horas é a hora de chamar um perito para fazer uma perícia? Perfeito. A norma de perícias de engenharia na construção civil, ela foi revisada em 2024, ela é bem recente e ela justamente foi incorporada a conceitos como esse, que seria entregue e recebimento de obra, quer seja a obra concluída ou não. Então é um ótimo mercado de trabalho para nós peritos, a gente tem sido muito demandado por isso. Então a pessoa muitas vezes quer comprar, é um leigo no assunto, aí convida o contrato Edson, o contrato Luciano para ir lá e fazer essa visão mais clínica, né? Será que uma coisa é a questão do valor, será primeiro o valor? A avaliação. A avaliação, ela também é uma espécie de perícia. Mas além, então por isso que o nosso trabalho é muito mais aprofundado do que qualquer opinião. Opinião qualquer um pode dar, né? Mas um laudo de avaliação são somente os profissionais que têm essa habilitação. Então a gente vai lá com o olho clínico, ver se realmente o valor está de acordo, mas também tem essa questão de estabilidade estrutural, uma garantia, estou investindo meu patrimônio aqui para comprar. Então não é que nem você comprar uma roupa nova, né, para o CREA trocar de roupa. Foram anos de estudos, né, anos de planejamento para o CREA em fazer todo um investimento. A gente sabe que, né, quando você investe num patrimônio, num imóvel, você vai muitos anos utilizar. E será que vale a pena? Tem algum problema que eventualmente não está sendo, não estou conseguindo ver com minha visão clínica? Então, nós, como temos essa especialidade, temos muito acostumado a fazer esse tipo de trabalho, a gente tem sido muito demandado para esse tipo de aquisição, mesmo desde um terreno, que também pode ter problema, um apartamento, uma casa, até empreendimentos, prédios, que são justamente esse caso aqui, clássico aqui do CREA do Paraná. A gente está se encaminhando para o final, mas fiquei com uma dúvida, assim, de tudo que a gente conversou. O perito apresenta solução ou ele só aponta o problema? Bom, veja, assim, sob o ponto de vista técnico, né, nós apresentamos um laudo e esse laudo aponta os problemas. Esse é o objetivo principal de um laudo técnico, né? Agora, se você efetivamente precisa de uma resposta para aquele problema, aí é uma outra situação. Então, aí você parte para uma solução. Então, você pode contratar algum profissional para fazer uma consultoria sobre aquela solução especificamente que o perito encontrou como problema e qual seria a solução. Mas, via de regra, o perito aponta no laudo o problema existente. Ou se existe ou se não existe o problema. E que, na verdade, o primeiro passo para você buscar uma solução até do ponto de vista de comunicação, né? Você tem que saber qual que é o teu problema. Saber o problema. O que eu vou solucionar aqui. No fim das contas, ninguém trabalha sozinho, né? Isso é o que a gente pode perceber. Pessoal, para a gente encerrar, eu queria que vocês deixassem um recado para quem está assistindo o nosso programa. Qualquer recado.
Eu gostaria muito de saber o que o profissional deve fazer para se tornar perito, assim, se pudesse indicar. Uma boa pergunta. Quer começar lá, presidente Luciano? Tá bom. A gente já deu algumas dicas, né? Mas é muito importante, então, que, recapitulando aqui, que vocês que querem atuar nesse mercado, juntem-se aos IBAPs, né? Façam parte do CREA, tem que estar em dia com o CREA lá, né? A importância de você estar lá. Muitas vezes o profissional, pago a RT, pago a anuidade, mas é muito importante a gente se unir, né? Depende dessa fiscalização do sistema CREA, da nossa profissão, mas é dentro do IBAP que você vai conseguir essa capacitação, esse conhecimento. E a gente precisa muito que os jovens, então já dizendo para os jovens, né, que estão começando, entrando nesse mercado de trabalho, é um mercado muito amplo, né? Você pode atuar com avaliação, perícia, inspeções prediais, que a gente comentou aqui. Então, é um mercado que vistorias de obras, planejamento, a questão do nexo causal que a gente tem que colocar nos nossos laudos. A gente tem um mercado muito amplo, né? E cada vez mais a gente está sendo demandado para, né, aquisições, questões familiares, muitas vezes herança de patrimônios. Então, a gente precisa avaliar para as empresas. Então, tem um mercado de trabalho muito amplo e é muito legal, é muito bacana quem atua nesse segmento. Mas aonde que eu vou começar? Procura o IBAP, vai atrás de estar se capacitando constantemente. Não é simples, a gente tem aqui no IBAP do Paraná, a gente até tem uma pós-graduação com o ITA, né? Para você ver como a gente, né, consegue... Como então, a régua é alta, né? A régua é bem alta. Então, a gente, graças ao Edson, o trabalho que a gente tem feito já há alguns anos, então, a gente hoje tem uma pós-graduação no ITA. Você é um profissional do ITA graças à parceria que o IBAP do Paraná tem. Então, vejam a importância. Né? Mas é a casa do engenheiro avaliador e do perito. Então, quem quer atuar, realmente a dica é essa. Procure o IBAP. Bacana. E, assim, além disso tudo que foi comentado, eu acho que essa é a relevância daquilo da nossa conversa, é justamente ter essa preocupação que a gente precisa estar continuamente estudando, continuamente se aprofundando. Você tem que fazer a faculdade, você tem que fazer um mestrado, você tem que fazer um doutorado, você tem que fazer um aprofundamento na tua capacitação técnica, para que você possa se sentir confortável para assinar um laudo técnico ou uma avaliação. Porque, rapidamente comentando, a gente responde civil e criminalmente. Eu estava entre as minhas perguntas aqui então, sobre laudo, isso, né, quais poderiam ser... Então, um laudo é um documento e a responsabilidade é civil e criminal. Então, a partir do momento que você assinou aquele documento, você responde por tudo aquilo que você fez. E essa resposta, inclusive, pode gerar até uma cassação do seu registro junto ao CREA. Então, vejam a importância de você ser um profissional capacitado e que você realmente possa responder por aquilo que você fez. Legal. E os laudos são auditáveis também. Então, sempre que a gente entrega um laudo, e com a globalização, então os laudos hoje que são feitos no Brasil, internacionalmente, eles também são... a gente tem uma questão qual que é a instituição que audita? Que audita no Brasil? Não. Tá. No Brasil, digamos, você entrega um laudo para o judiciário, as partes precisam ver a tua memória de cálculo e entender. Ela tem que refazer aquela faz conta. uma prova real. Isso, então, você tem que documentar, fundamentar. Não é um chute, você fundamenta para que qualquer Edson veja o meu laudo, ele entenda e consiga refazer as contas. Os pares têm que validar aquilo que a gente faz. Então não pode ser aquilo que só o Edson pensa, mas aquilo ali que a minha comunidade, dentro da minha atribuição técnica, tem que ler e entender e poder reproduzir aquilo. E o IBAP Nacional está organizando um evento assim que vai envolver todos os peritos do Brasil. Que evento é esse? Perfeito, muito bem lembrado. Então, esse ano, nos dias 17 a 21 de novembro, em João Pessoa, pela primeira vez vai ter em João Pessoa o COBREAP. O que é o COBREAP? Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias. A gente está comemorando 50 anos de COBREAP, vai ser lá em João Pessoa. Esse é o evento mais importante que tem do IBAP Nacional. Ele ocorre a cada 2 anos. A gente já teve 2 vezes aqui no Paraná. E agora, pela primeira vez, vai ser lá em João Pessoa. Já tem mais de 700 inscritos. Nossa! Muitos patrocinadores. Vai ser um evento incrível. Então, quem atua nesse segmento não pode ficar de fora. Vão lá no COBREAP, lá de João Pessoa, que vai ser um sucesso o evento. E é o que a gente estava falando, né? Que o importante do IBAP é também as conexões que são feitas, né?
Eu acho que agora já a gente consegue encaixar no que vem. Ah, não, mas Vocês querem que eu fale mais alguma coisinha Você técnica queria sobre falar isso? que você vai Não, estar lá, né? Se quiserem que eu fale alguma coisa mais técnica, dizer, olha, porque eu vou ser um dos palestrantes. Eu acho que tá. Se vocês cabe. acharem que acham que é legal... Pode fazer direto daí, Tafa? Ou tem que fazer tudo de novo? Então pode fazer direto você falando. Não, acho melhor pelo menos fazer uma conexão, né? Marisa, pera. Marisa, espera só um pouquinho, eu estou gravando aqui um podcast, já te ligo. É a nossa, Maria? É. Aí já ia falar, você tá trabalhando. Tá. E o IBAP Paraná vai participar desse? Vai, na verdade, IBAP Paraná todos os IBAPs estaduais vão estar participando do Cobreap e a gente vai estar falando dos mais diversos temas na área de engenharia civil, engenharia mecânica, elétrica, ambiental, a parte de sustentabilidade, mas especificamente para você profissional que gosta e que quer se aprofundar na área de acidentes de trânsito, eu estarei fazendo uma palestra abordando esse tema, que é um tema fundamental, porque a gente tem tantas mortes que acontecem nas rodovias e a gente precisa entender melhor o porquê que esses acidentes ocorrem e como a gente pode fazer uma prevenção em relação a isso. Então eu vou estar lá no Cobreap fazendo uma palestra sobre a questão da perícia dentro de acidentes de trânsito. Legal, muito bom. Muito obrigado pela presença de vocês. Acho que foi bem elucidativo tudo que a gente conversou aqui. Deu para entender bem. Sempre falta, né, tempo. Mas que bom, né? Quer dizer que o papo foi bom. Muito obrigada pela presença. A gente já está falando sempre de fazer parte 2, né? Talvez a gente consiga fazer uma parte 2 aí mais para frente, para a gente aprofundar mais o assunto, né? Mas muito obrigada, foi muito bacana. Muito obrigado, pessoal. E lembrem-se que os nossos programas estão todos disponíveis no YouTube. E como a Ana sempre fala, acompanhe as nossas redes sociais. A gente está postando um novo conteúdo toda sexta-feira. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Obrigado.